Esperando o pessoal aí entrar na live, né? Pra gente começar a discutir, né? A gente começar a conversar um pouquinho aqui sobre o texto A Desobediência Civil, né? Do filósofo norte-americano Henry David Thoreau, né? Então a gente tá esperando, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Guarde aí as perguntas de vocês, né? As discussões que a gente pode levantar. E aí a gente só esperar uns instantes para a gente começar a discussão desse texto, né? Eu já anteriormente eu já tinha colocado para os nossos alunos, né, da Escola Profissional de Jaguaruana, mas também disponibilizei para o público que quisesse participar, quisesse também interagir sobre a discussão desse texto, né? Primeira coisa que eu vou logo dizendo para vocês, né? A gente está aqui 6 horas, né? A gente já vai começar mesmo. Primeira coisa que eu vou logo dizendo para vocês é que a gente não vai discutir aqui sobre questões politiqueiras, né? Sobre questões referentes, por exemplo, a Bolsonaro, a questão de ideologia partidária, questão de PT, e se o governo tivesse, se fosse o Lula que estivesse governando, como é que ia ser. Eu não vou discutir, não pretendo discutir sobre essas questões, né? Então, para os meus amigos bolsominions, né, que acreditem em querer participar para discutir sobre esse tipo de questão, aqui não tem espaço para vocês para esse tipo de discussão, né? Então, vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar mais para a gente dar esse início a essa discussão. E aí é o seguinte, quem quiser participar, colocando perguntas, quem lê o texto que eu enviei também quiser participar, vocês podem aí também interagir comigo. Eu não quero fazer um monólogo, eu não quero fazer uma conversa somente comigo, né? Eu quero fazer uma conversa aí com vocês, certo? Primeira coisa que eu quero fazer aqui pra gente já iniciar, certo? Eu quero fazer um breve levantamento da história do Thoreau, né? Assim, eu nunca... como eu já falei, eu sou formado em História, né? E tô terminando o curso de Filosofia agora. E aí, eu nunca tinha lido Thoreau, nunca tinha na minha vida, nunca tinha despertado a vontade para falar sobre o Thoreau, né? Conhecer alguma coisa. E aí, ano passado, eu entrei em contato com um professor, né? Para escrever um texto sobre um artigo. E aí ele me apresentou o Thoreau. Ele colocou para mim esse filósofo norte-americano. E aí eu disse, rapaz, eu vou ler, né? Eu vou ler esse livro. E achei muito massa. As discussões que o cara traz, vocês vão ver aqui que são discussões muito, muito show. Gente, fico feliz aqui de ver aqui ex-alunos meus, né, participando, fico muito feliz. Quem quiser participar, também o pessoal que é de fora e tal, podem participar, podem enviar perguntas, certo? Pra gente. Joyce Alves está perguntando, conversar por aqui, Ronald? É uma conversa mesmo, é uma conversa sobre o texto, né? Sobre o texto do Thoreau, a desobediência civil. Aí, gente, bem brevemente, eu vou falar sobre quem é para vocês o Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, ele nasceu em Concorde, certo? Nos Estados Unidos, uma região dos Estados Unidos. Ele nasceu em 12 de julho de 1817, né? E morreu em 5 de maio de 1862, né? Então, Thoreau, ele teve uma vida bem pequena, né? 40 e poucos anos aí de vida mesmo, foi um período muito pequeno. Mas para vocês terem ideia, Thoreau, com 20 anos de idade, Thoreau já era formado, Thoreau já era graduado na Universidade de Oxford, para vocês terem ideia, 20 anos de idade, né? E aí o cara, com 25 anos de idade, o cara já tinha mais de 29 manuscritos feitos por ele, né? Então é maravilhosa a construção mesmo desse cara, né? Como ele se construiu enquanto filósofo. Muito cedo, né? Morreu muito cedo, mas que ele deu uma série de contribuições realmente. E aí o Thoreau, ele teve uma vida de certa maneira bem conturbada, né? Ele se afastou do povo, ele se afastou da sociedade mesmo. Thoreau, ele não queria ter contato
com a sociedade, digamos assim. E aí, basicamente, o que é que basicamente o Thoreau fez, para vocês terem ideia, né? Eu vou aqui discutir um livro, que é o livro A Desobediência Civil, certo? Mas eu vou fazer aqui, de vez em quando, um enlace com outro texto do Thoreau, que é o Walden, né? O Walden, certo? Também chamado, ele tem como subtítulo A Vida nos Bosques. E aí, o que acontece? O Thoreau, ele vai se afastar completamente da vida da cidade, completamente da vida do ambiente social. E o que o Thoreau ele vai fazer? Ele vai construir a própria casa dele num bosque, né? E, de certa maneira, viver longe de tudo. Desobedecer à sociedade. Viver de maneira totalmente avessa a como a sociedade se organiza. E aí, o que acontece? Com base nessa vida do Thoreau, dentro da floresta, dentro do bosque, dentro do seu dia a dia na natureza, o Thoreau, então, ele vai construir, ele vai escrever diversos textos. Gente, tem tanta coisa escrita por esse cara, muita coisa, muito show mesmo, né? Tá dando para vocês me ouvirem? Pessoal, pode interagir aí, o pessoal pode falar, tá dando para vocês escutarem? Tá dando certo? Podem interagir, certo? Podem falar e tal, não fiquem só me escutando não, certo? E aí quem quiser perguntar, quem quiser colocar alguma questão, pode participar. E aí, gente, o Thoreau, ele escreveu muita coisa, inclusive esse livro chamado Walden, né? Que ele vai relatar, por exemplo, a vida dele no bosque. Ele vai relatar realmente como é que era o dia a dia dele no bosque. Ele vai falar sobre as plantas, sobre os sons, sobre a água do lago que ele estava vivendo, né? O local onde ele vivia tinha um lago, né? E aí o cara, ele vivia fazendo esses relatos sobre o dia a dia dele. É muito show mesmo. E aí o Thoreau, ele vai se afastar da vida, vai se afastar da vida cotidiana, vai se afastar da sociedade. Show de bola, valeu Nicolas, valeu o Anderson, aí nossos alunos e ex-alunos aí participando, show de bola. Aí, gente, o que acontece? Onde é que eu quero chegar com vocês aqui? O que é que incitou hoje? Teve uma vida curta, mas fez grandes feitos. Isso mesmo, Joyce. Aí, assim, o que acontece? Para vocês terem noção. Hoje a minha fala está muito relacionada com o que... Deixa eu ver aqui, Laila Antonielli. Ótimo tema, tenho até um trabalho... Olha aí, Laila, que coisa show de bola, viu? Show de bola. Pois me mande pra gente conversar. E se você quiser interagir, pode interagir, viu? Falando um pouco sobre o seu trabalho também, que eu vou aqui divulgar, beleza? Pode ser? Aí o que acontece, gente? O que me trouxe hoje a discutir com vocês um pouco sobre o Thoreau e o momento atual que a gente vive. Se a gente for perceber... eu vi uma fala de um cara que eu gosto muito das ideias dele, né? Que ele é o Haddad, né? O Haddad, né? Que é professor universitário, é filiado ao PT, essa coisa toda. Eu não quero fazer relação com isso, eu quero falar da figura Haddad, né? E aí o Haddad, ele disse uma coisa. Hoje no Brasil, nós temos dois grandes problemas. Um é o coronavírus e dois é o Bolsonaro. O coronavírus, a gente sabe que é um vírus, né? O coronavírus, ele é um vírus e aí não dá pra gente lutar com ele porque não existe ainda medicamento, não existe ainda vacina, não existe ainda meios de certa maneira, pra gente lutar diretamente contra o coronavírus, né? Então, a gente está, em certa maneira, aí à mercê da ciência, à mercê da tecnologia que vem a se desenvolver ao longo do tempo, né? Criar um meio de lutar contra o coronavírus. Mas... o segundo problema colocado que a gente põe aqui é o Bolsonaro. Segundo problema que a gente coloca. E aí, gente, para vocês entenderem o que me incitou, de certa maneira, a conversar hoje com vocês aqui, foi uma conversa com um aluno meu, né? Um aluno meu da escola profissional. A gente conversando, né? Começou a conversar e sobre os contextos, de como a gente está vivendo hoje, tudo que está ocorrendo. E aí um aluno meu perguntou assim, Ronald... cara, como é que pode as pessoas não se ligarem? Tantos erros que esse presidente está cometendo, tanta coisa errada que está acontecendo e as pessoas não percebem. E aí ele começou a dizer, cara, Ronald, não tem noção, as pessoas não se ligaram ainda. E aí ele falou algumas frases, que essas frases, ele disse assim, rapaz, eu vou guardar essas frases para o momento que eu vou fazer, né? Aí ele disse assim, essas frases foram ditas pelo Bolsonaro, para vocês terem ideia, né? Vamos lá.
Bolsonaro disse esses dias, né? Eu acho que foi hoje ou foi ontem. Fechar a casa lotérica, meu Deus, lotérica tem vidro blindado, não vai passar o vírus ali. Beleza, essa foi a primeira frase. Outra frase. Pelo meu porte de atleta, o máximo que eu pegaria era uma gripezinha, um resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela redezinha de televisão. Outra frase dita pelo Bolsonaro foi: o coronavírus é histeria. O que se demonstrou, outra frase dele: o que se demonstrou no mundo é que o vírus mata as pessoas com mais de 60 anos. Por que fechar escolas? Os governadores devem abandonar a tática de terra arrasada. E aí eu trouxe uma frase de um idiota, que eu queria esculhambar ele aqui, mas não vou esculhambar pelo respeito a vocês e porque é uma coisa pública, ao Olavo de Carvalho. Ele não é filósofo, ele é um idiota, não se formou em porra nenhuma, não sabe de caralho nenhum, e está revolta na gente, porque a gente se forma em filosofia, a gente estuda, a gente discute com os professores, e vem um idiota como o Olavo de Carvalho falar besteira, não sabe de nada. E aí o Olavo de Carvalho fumando o cachimbo dele lá nos Estados Unidos, muito bem na casa dele, rico, né? Citou uma frase: não há nenhum caso confirmado de pessoas que morreram de coronavírus. Gente, essas frases que eu trouxe para vocês, depois eu vou disponibilizar, são coisas que são inaceitáveis. Sério mesmo, são coisas inaceitáveis. Você dizer que fechar a casa lotérica não tem noção, porque o vírus não passa, porque é blindado, é sem noção. É uma coisa de gente idiota. Você dizer que por causa do meu porte de atleta, eu não vou pegar o vírus porque eu sou atleta e tal, ou você dizer que o coronavírus é histeria, gente, nós já temos aí, eu não tô muito por dentro da casa de quanto é que tá a numeração, mas hoje a Itália, se vocês não sabem, a Itália bateu a marca de mortos. Bateu a marca de mortos. Nós tivemos hoje mais de 900 mortos na Itália. E aí nós pegamos o Brasil, um país que tem um grande número de idosos, né? E aí você tem o Bolsonaro fazendo falas como essa. Vou traduzir aqui para vocês o que é que eu quero falar, o que é que a nossa discussão de hoje. O texto do Thoreau, ele é louco, Helenice, com certeza ele é um doido. Mas aí, Helenice, vamos ver como é que a gente pode combater o Bolsonaro, né? Aí é o seguinte, hoje a minha discussão com vocês é tratar. Tudo bem, Helenice? Como é que vai você? Beleza? Tá, já terminou o mestrado, né? Está no doutorado agora, coisa boa, né? E pode participar, viu, Helenice? Na nossa live, pode contribuir, certo? Aí, gente, o seguinte. Esse meu aluno, ele citou essas frases. E aí ele perguntou assim pra mim. Vou beber aqui uma águazinha aqui, certo? Esse meu aluno perguntou o seguinte. Ronald, cara, nós estamos no Estado, nós estamos no governo. E como é que a gente pode combater o Bolsonaro? Porque eu tenho que pagar impostos, eu tenho que viver dentro desse Estado sem minha obrigação. Mas eu tenho que fazer o que me manda. E aí, como é que eu vou... O que a gente pode fazer? E aí eu pensei o seguinte, cara, não vou te dar a resposta agora. Porque se a gente der as respostas de uma vez, às vezes as respostas da gente são sem pensar, né? Sai às vezes respostas sem a gente pensar. E aí me veio uma luz na cabeça. Cara, o Thoreau, a resposta é Henry David Thoreau. E aí esse texto que eu estou trazendo para discutir um pouco com vocês, ele já tem o título dele já se explica. Desobediência civil. E aí, Eduardo, tudo bem, Eduardo? Eduardo é formado em sociologia, viu, gente? Lá de Russas. Gente muito boa aí. Também está sendo professor de filosofia aí em Russas. Aí, gente, o que é que ocorre? Esse meu aluno, ele me perguntou, Ronald, como é que a gente pode ser contra o governo? O que a gente pode fazer para combater o Bolsonaro? Se eu estou dentro de uma sociedade, se eu estou dentro de um governo, dentro de um Estado, e eu sou um indivíduo sozinho. Eu não posso me superpor a essas ideias. E aí, o que é que ocorre? Me veio a resposta do Thoreau. Deixa eu ver aqui. Keila, vi muitas coisas terríveis nos jornais e também o quanto tem pessoas despreparadas para ser líder, inclusive entre outros países. Quem segue o Bozo tem um perfil dele. É verdade, isso aí vocês estão certos. Mas, gente, o que eu quero que vocês peguem aqui da nossa live de hoje? A gente entender como é que a gente pode ser contra o Bolsonaro.
Esse filósofo que eu trouxe para discutir com vocês, que é o Henry David Thoreau, ele coloca o seguinte, né? Eu acho muito massa, eu anotei aqui algumas partes do texto, né? Mas aí a principal parte do texto, ele começa o seguinte, ele começa dizendo assim, o texto. Eu aceito o lema, o melhor governo é o que governa menos. Thoreau, gente, ele é de certa maneira um filósofo com um caráter liberal muito forte, né? Ele é adepto ao liberalismo de certa maneira muito forte, né? Mas além de ser adepto ao liberalismo, além de tudo, ele é um minimalista. Minimalista. O que é minimalista? De certa maneira, uma pessoa que prega a ideia de que o Estado ele deve intervir o mínimo possível e que para a gente viver, a gente precisa também do mínimo possível. Certo? O que ocorre então? Onde é que casa o Bolsonaro com a situação que a gente está colocando aqui? O irmão está muito tecnológico, só quem manja do EAD. Irmão, é verdade. Gente, irmão Yanchê é show de bola, viu? Irmão Yanchê está assistindo a gente aí. É um prazer que você esteja aqui com a gente, irmão. Eduardo colocou assim, esse texto é maravilhoso, ótima iniciativa. Não, eu pretendo criar um canal no YouTube para a gente começar a discutir sobre isso. Aí, gente, o que é que ocorre? Onde é que cabe o Thoreau na discordância ao Bolsonaro, na desobediência ao Bolsonaro? Vocês viram no último pronunciamento do Bolsonaro, né, antes de ontem, que ele disse o seguinte: gente, o nosso país vai quebrar, o pessoal vai passar fome, a gente vai viver do quê? Como é que vai ficar o país, a economia já quebrada? A gente tem que trabalhar, os postos de trabalho, os postos de emprego, o governo, o Estado. Se a gente for ver, Bolsonaro está a serviço de quem? Bolsonaro está a serviço de uma elite. Bolsonaro está a serviço de um governo, de um projeto de governo neoliberal, né, que quer retirar o direito dos trabalhadores. Bolsonaro está a serviço dos Estados Unidos, né, está a serviço do capital externo e de uma série de coisas. Bolsonaro não é brasileiro, na verdade. Disponibiliza o texto para a gente ver também. Além disso, eu disponibilizei no meu Facebook, tu pode ter acesso lá, certo? Pode entrar no meu Facebook que tu vai ter acesso ao texto. E se quiser correr para dar uma discutida, pode ler rapidez que a gente dá tempo. Aí, gente, o que é que ocorre? Bolsonaro, ele está a serviço de tudo, menos a serviço do Brasil. Menos a serviço do Brasil, certo? Quando o cara coloca que a gente tem que acabar com a quarentena para ir para a rua, quando o cara coloca que a gente tem que trabalhar para manter a economia, quando o cara coloca que a gente tem que sair das nossas casas para a gente deixar o Estado vivo, Bolsonaro não está a favor do povo, né? Bolsonaro não está nem aí para o Brasil, né? Bolsonaro não trabalha com dando importância ao povo brasileiro. E aí, o que ocorre? Me veio à cabeça. Desobedecer o Bolsonaro. A gente tem que desobedecer o Bolsonaro. Uma das coisas que o Thoreau, ele coloca, né, é o seguinte. Thoreau, gente, para vocês terem ideia, esse cara, ele foi diversas vezes preso. Diversas vezes preso. Por que o cara foi preso? Olha, cara, o cara é um gênio. Ele é um gênio. Por que o Thoreau foi preso? Ele não pagou impostos. Aí, para vocês terem noção, para votar nos Estados Unidos nesse período, você pagava um imposto para votar, para ter direito a votar. Prestem atenção. E o Thoreau, por 6 anos, decidiu não pagar o imposto. Não pagar o imposto. E aí o Thoreau foi preso por isso. Obrigado a votar, pagar o imposto obrigadamente para votar, né? E aí o Thoreau, ele, a partir disso, ele passou um dia, uma noite na prisão, e ele passou a refletir, né? A partir dessa questão, ele passou a refletir. Como nós vivemos em um Estado que o Estado obriga o cidadão a fazer as coisas. Porque nós temos a fala do Bolsonaro. É uma fala quase, de certa maneira, esses dias, ele vai emitir alguma medida provisória, né? Alguma MP, obrigando que as escolas retornem. Maiara, e aí, Maiara, tudo bem, Maiara? Com certeza o Bolsonaro vai emitir alguma medida provisória, obrigando que as escolas retomem seus trabalhos, que os trabalhadores voltem para casa e que a economia, ela volte a funcionar. Deixa eu ver aqui, Nicolas. Bolsonaro, só estou preocupado em progredir a economia no país, para que no final do seu governo, caso haja, no seu discurso ele irá dar toda a ênfase a isso. Isso mesmo, Nicolas. Sempre o discurso do Bolsonaro é ênfase à economia. Aí, uma das coisas que eu até anotei aqui pra gente falar.
Bolsonaro, ele quer, de certa maneira, até o Trump já deu o braço a torcer e passou a defender as recomendações dos especialistas. Já aqui, pronto, Yanche, é isso mesmo, viu? E a gente nota o quanto sem noção é o Bolsonaro. E aí, para vocês terem noção, para tu ter noção, viu, Yanche, o que acontece? O Turô, ele coloca o seguinte: não existe Estado se a gente não obedece o Estado. Não existe Estado se a gente não obedece o Estado. E aí, imagine só o seguinte: o Turô, ele percebe o seguinte: eu sou um indivíduo em particular, sou o Turô. Eu sou o Ronald e vocês que estão aqui na live são vocês. Somos um número pequeno de pessoas, né? Assim, um número aí, sei lá, nós temos 35 pessoas agora assistindo. Fico muito feliz com isso, que tem gente interessada em discutir sobre isso e assistir sobre isso. Mas o que ocorre? Nós somos 35 pessoas do universo de milhões. Agora imagine que esses milhões de pessoas fossem contra o Estado. Esses milhões de pessoas decidissem, por exemplo, não pagar mais impostos. Esses dias no Brasil, por exemplo, a gente está fazendo a declaração do imposto de renda. Imagine comigo aqui, vem aqui comigo aqui. Imagine que a gente decide não fazer a declaração do imposto de renda e não pagar o imposto de renda. Quem paga, claro, né? Não só um, nem dois, nem cinco, nem 10, mas milhões. O Estado iria se manter? O Estado não iria existir. Eu acho muito massa que tem um filósofo, né, chamado Jean-Jacques Rousseau, um francês, Jean-Jacques Rousseau, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. O Rousseau, ele diz o seguinte: o Estado, ele é uma coisa que ele está acima, né? Os indivíduos e o Estado, eles devem trabalhar de maneira, de certa maneira, a um complementar o outro, beleza. Mas quando o Estado faz aquilo que a sociedade e o povo vê como errado, nós podemos ser contra o Estado. E aí entra um pouco na ideia do que o Turô traz para a gente discutir aqui, né? Desobedecer o Estado. Quando o Turô... É interessante, eu acho muito massa essa analogia que ele faz de não pagar os impostos, né? E aí, só para vocês terem noção, duas coisas, elas vão incitar o Turô a escrever a desobediência civil. Primeira coisa que vai incitar ele: uma guerra contra o México. Os Estados Unidos e o México, eles travaram uma guerra entre 1846 e 1848, né? E o Turô, ele não concordava com a guerra. Ele dizia que não era uma guerra, não era para ser travada essa guerra, não era correto fazer essa guerra com o México. Segunda coisa que o Turô não concordava e que incitou ele a escrever o texto: a escravidão. A escravidão era uma coisa que predominava nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nasceu, a gênese do povo americano é a partir da escravidão, né? A partir do trabalho escravo, principalmente a região sulista dos Estados Unidos, né? Uma região mais agrária, mais ligada à escravidão, né? Contra o norte, que estava mais ligada com a questão industrial, uma questão mais de um desenvolvimento pautado no trabalho assalariado. Olha aí, tia Laine fazendo aí a propaganda dela, bela camisa. Foi porque ela que fez, viu, tia? Foi a tia Laine que fez. E eu recomendo aí, viu, gente, fazer blusas aí com a tia Laine. Muito show de bola. A blusa aqui que eu tô usando, ó, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, certo? Que é uma blusa que eu mandei a tia Laine fazer. Aí, gente, só para vocês entenderem, né? O Turô, ele não concordava, com a guerra que estava acontecendo entre México e Estados Unidos, e 2, o Turô não concordava com a escravidão, que era a forma de trabalho, a forma de acumulação de riqueza nos Estados Unidos. E aí o Turô, ele disse o seguinte: se eu não concordo com isso, eu não vou fazer coisas que façam eu concordar com isso. E aí o Turô disse: uma das formas é eu não pagar imposto. E aí, se a gente for perceber, né, desobedecer o Bolsonaro nesse momento agora que nós vivemos é o que nós temos que fazer. Nós temos que desobedecer o Bolsonaro, porque um governo que toma medidas que são antipopulares, um governo que toma medidas que são contra o povo, é um governo que não tem legitimidade. E aí o seguinte, para você compreender: quando você, cidadão brasileiro, quando você, que faz parte da sociedade, você paga seus impostos, você está financiando, por exemplo, o Bolsonaro a fazer uma campanha de 4,8 milhões de reais para divulgar que as pessoas têm que voltar para a rua.
Compreendam, gente, a complexidade dessa questão. Pegando o que o Turô está falando pra gente. O Bolsonaro vai fazer uma campanha agora usando 4,8 milhões de reais para dizer que a economia vai quebrar e que a gente tem que voltar a trabalhar, certo? Ele está fazendo essa campanha de 4,8 milhões de reais com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro. E aí imagina que se você não paga os seus impostos e se você não paga essas coisas, você não financia, por exemplo, essas campanhas que o Bolsonaro quer fazer. E aí o que acontece? Eu desobedeço o Estado. Eu me torno uma pessoa subversiva. Compreenda só o seguinte. Ah, Ronald, tu tá falando só de mim. Mas imagina que várias pessoas passassem a fazer o mesmo. Várias pessoas passassem, por exemplo, a dizer, não vou pagar meus impostos. Eu vou viver na floresta, eu vou viver na minha casa, eu não vou precisar de certas coisas do Estado. O Estado deixaria de existir. Ou o Estado iria ver que era necessário se adequar. Ou seja, desobedecer o Bolsonaro, nesse momento de Brasil que nós vivemos, é uma tarefa e uma obrigação. Obrigação. Por isso que surgiu a hashtagzinha que a gente tem aí na internet, fique em casa. Fique em casa. Por que essa ideia de fique em casa? Vocês forem perceber, a maioria dos governadores do Nordeste e do Brasil disseram que nós não vamos aceitar as medidas do Bolsonaro. Gente, isso é muito show. Porque, sem saber, os governadores fazem o que o Turô colocou aqui no texto aqui que a gente está refletindo. Desobedecer civilmente ao governo. E percebam, é uma desobediência, gente, pacífica. Eu não vou lutar contra um governante, eu não vou pegar armas, eu não vou pro meio da rua atirar em ninguém, nem tentar matar governantes. Apenas é uma resistência pacífica que eu vou fazer por não concordar com uma coisa. Deixa eu ver aqui. Ronald, presidente, não manda em ninguém. Com certeza, Ítalo. Deixa eu ver aqui, Anderson. Ronald, grande professor e filósofo, parabéns. Você nos faz refletir sobre questões importantes da atualidade, que muitas vezes são ignoradas por muitas pessoas. Anderson, muito obrigado, viu? Show de bola, valeu. Helenice, Ronald, você viu um fake news falando que os médicos estão sendo obrigados a diagnosticar Covid-19. Eu vi isso aí, Helenice, eu vi essa notícia aí. E assim, um grande problema que a gente vive hoje é essa enxurrada de fake news que a gente tem, né? Fake news, principalmente, que de certa maneira beneficiam ao governo, são benéficas ao governo. A gente até viu disparadas de torpedos, disparadas de WhatsApp feita pelo governo, né? Pelo próprio Bolsonaro. E aí o que acontece? Sempre a minha fala, ela vai ser norteada por essa questão. Desobedecer o Bolsonaro. Desobedecer o governo, desobediência civil. E aí, para vocês entenderem, essa desobediência, ela tem que ser pacífica. Imagina que nós somos 35 assistindo agora a live. Agradeço muito a vocês, viu, gente? Show de bola. Isso me incita mais ainda para querer fazer outros momentos. Paulo Jorge, vamos exercer nosso papel de maneira crítica e sempre observando. Show de bola. É isso mesmo, o Paulo Jorge. Paulo Jorge é músico, né? Maestro. E acho que Paulo Jorge é ali na região do norte, né? É Uruará, né? Uruará, isso mesmo. Que Paulo Jorge é daqui de Jaguaruana, mas tá lá em Uruará. Show de bola, viu, Paulo Jorge? É um prazer ter você por aqui. Aí, o Ítalo colocou uma coisa aqui que eu vou até discutir, Os caminhoneiros cientistas começam a não funcionar. É isso mesmo. Pressão, Ítalo, é isso que você está colocando. Lembra que os caminhoneiros... o que é uma greve? Uma greve é uma espécie de desobediência civil. É uma espécie de desobediência civil. O que vai acontecer? Nós, jogadores de impostos, somos os alicerces... Tá vendo aí, gente? Paulo Jorge já compreendeu a coisa. É isso mesmo, Paulo Jorge, você colocou. O povo precisa de educação midiática. Também as pessoas precisam se educar em relação à questão do que vê na mídia. E aí, Helenice, até uma coisa que acho que você deve conhecer, tem o Humberto Eco, que é um ensaísta, né? Tem até um filme, o livro O Nome da Rosa, né? Tem ele baseado no livro do Humberto Eco, que o Humberto Eco, uma das reflexões que ele faz é o seguinte: a internet, ela vai ser... O Humberto Eco, ele era vivo no período da internet, né? Que a internet foi inventada.
E aí Humberto Eco ele coloca que um dos grandes problemas do século XXI, né, seria a internet. Porque a internet ia dar voz a muita gente, né? Há inclusive a pessoas que não poderiam se dar voz. É assim, a expressão, eu espero até que vocês entendam, de essas pessoas, porque tipo, tem pessoas que talvez não saibam, por exemplo, filtrar, como a Helenice colocou, a educação midiática. Pode ser que existam pessoas que não saibam filtrar informações. E elas basicamente vão lá e fazem o quê? Pá! Disparam fake news, disparam mentira. E aí, imagina você disparando fake news para 30 pessoas. 30 pessoas disparam para mais 90, 90 para mais 300, e aí a mentira tá solta, né? E aí, assim, o que tem a ver deixa eu beber uma águazinha aqui, gente, peraí. O que tem a ver a questão da desobediência civil do Turô com o Bolsonaro? Certas medidas que o Bolsonaro está tomando e certas vontades que ele está expressando têm que ser, sim, desobedecidas pela gente. Desobedecidas. E aí, como o Paulo Jorge colocou aqui, nós somos os pagadores de impostos do Estado. O Estado só existe, o Estado só se mantém porque eu pago impostos. Se nós deixarmos de pagar impostos e se nós desobedecermos o Estado vai perceber o quê? Que a gente precisa mudar a nossa forma. O Estado, gente, ele é uma coisa acéfala, ele é uma coisa que, digamos assim, ele muda. Mas ele muda conforme também as pessoas mudam, conforme a necessidade. Estamos vivendo a poluição informacional, temos controle das informações que recebemos? Eu acredito que não, viu? Aí outra coisa, Ian Shea coloca aqui, lembrando que o governo em si não possui orçamento, assim como o poder, o dinheiro também. Ian Shea, muito show. Cara, essa sua fala aí, ela foi assim, quase que um tiro, direto. Muito show que você colocou aqui. Se a gente não paga impostos, a gente, então, o Estado ele deixa de existir. Matheus Albuquerque coloca assim, você não acha que esta pandemia, junto com a crise econômica, está enfraquecendo mais ainda o bolsonarismo? Acredito que está na hora da esquerda se radicalizar, intensificar o trabalho de base para acabar de vez com esse vírus protofascista. Matheus, eu acho, a sua colocação tá muito show, mas assim, eu era muito adepto, né, a ideia de realmente a gente ser capaz de pegar as armas, da gente ir, por exemplo, às ruas, se manifestar de fato, lutar mesmo contra o governo. Mas assim, eu acredito que a resistência civil consciente é bem mais eficaz. É bem mais eficaz. Sabe por quê? Com a guerra, por exemplo, a gente consegue desconstruir muita coisa, né? E a gente consegue acabar até com o povo, a gente consegue acabar até com a população e uma série de coisas, desconstruir muita coisa. Eu acho que a questão da desobediência civil aqui do Turô seria uma estratégia, né? Por exemplo, Bolsonaro disse pra gente, vamos pra rua, gente, vamos trabalhar, vamos fazer, a economia vai quebrar. E imagine o seguinte, se milhares de pessoas decidirem não trabalhar, milhares de pessoas decidirem não pagar seus impostos, como é que o governo vai se manter? Foi como o Ian Shea, ele colocou há pouco tempo aqui, Estado, governo, não tem orçamento. Quem tem orçamento somos nós. Nós aqui pagamos os impostos. E por causa disso o poder emana do povo. O melhor governo é aquele que observa as vontades do povo. E aí eu acredito que, de certa maneira, se a gente for lutar, certo? Lutar contra, de certa maneira, radicalizar a coisa, Matheus, eu acho que vai ficar muito, muito complicado. Eu acho muito show a sua posição e concordo demais. Mas eu acho que esse momento não é possível. Nas minhas percepções, Bolsonaro está esperando somente por uma reação do Congresso. Somente por uma reação do Congresso. Eu acredito que o Bolsonaro, ele está preparando, de certa maneira, um golpe de Estado. Ele está preparando. Algumas falas dele são bem próximas a essa ideia de golpe de Estado, certo? E aí o que é que eu digo para você? Se a gente radicalizar a coisa, se a gente lutar contra essa direita safada, protofascista mesmo, a gente pegar as armas e radicalizar a coisa, é possível que a gente comece um processo que a gente não possa mais voltar. Então eu vejo dessa maneira, né? Mas concordo com a sua visão e assim,
acredito que é possível lutar contra isso. Deixa eu colocar outra questão aqui. Exatamente isso, Ronald. Um governo, para ser governo, tem que contar com a maioria de seus súditos. O Estado, ele é uma muralha que se torna uma janela para alguns. Show de bola, viu, Felipe? É isso mesmo. Se a gente tem essa percepção, né? O Estado, ele é só uma coisa, que ele é mantido por nós, somos nós quem mantemos o Estado. Se a gente compreende que a gente pode pular essa janela, a gente pode pular essa muralha, o Estado ele deixa de existir, de cumprir as suas funções. Deixa eu ver aqui, Ronald, posso te fazer uma pergunta relativa ao texto de Thoreau? O senhor enviou? Pode sim, Laís, você pode enviar aqui que a gente responde de boa, pode fazer a pergunta, viu? Também já pensei nisso, a gente tem que fazer essa reflexão. Gabriel Pellegrini, qual a sua opinião sobre a atitude dele, professor? Sobre a atitude de quem? Em relação ao Bolsonaro, Gabriel? Helenice, existem formas de controlar as informações que recebemos, configurações de pesquisa de anúncios. Só que a maioria das pessoas não sabe. O Facebook e outras mídias trabalham com algoritmos que filtram nossas preferências e acabamos apenas por ter informações de um lado da história. Precisamos assumir o controle. É verdade, Helenice. Por isso que, assim, a ideia da desobediência civil aqui do Thoreau, ela cabe muito. Gente, olha, eu dou indicação para vocês. Leiam esse texto, se aprofundem um pouco na filosofia desse cara. Assim, eu me apaixonei, tá aqui o texto aqui, né, é um texto que eu já tinha há muito tempo, eu tenho um livro, mas aí eu decidi somente fazer uma reflexão sobre o texto primeiro, porque tem o livro da Companhia das Letras, ele é composto de 5 artigos do Thoreau, e aí a gente está fazendo aqui uma reflexão somente sobre o primeiro, né, é até grandezinho o artigo, mas é muito show. Joyce Alves, mas se isso acontecesse, o que você acha que seria dos anos que iriam se seguir? Você acha que o Brasil iria sair do capitalismo? Joyce, eu queria só... me diz só o seguinte, aprofunda mais um pouquinho a tua ideia para mim entender. Tu fala se a gente radicalizasse a coisa contra o Bolsonaro ou se a gente passasse a lutar civilmente, desobedecer civilmente o governo. Só me explica aí. Aí para colocar aqui o Gabriel. Gabriel disse sim. Qual a sua opinião sobre a atitude dele, professor? Eu acho uma atitude extremamente sem pensar, né, não refletida, certo? Assim, pelo que eu li, parece que o Carlos Bolsonaro, filho dele, ajudou ele a redigir o texto. Gente, é vergonhoso. Em nenhum momento aqui para vocês, eu fui, por exemplo, fazer um levantamento da minha biografia, do meu Lattes, dizer que eu tenho mestrado ou doutorado, que eu não tenho ainda, né, quero ter. Mas o que acontece? O Bolsonaro foi, na fala dele, em mais ou menos aí, 28 segundos, eu fui olhar, ele foi falar sobre o histórico dele de atleta, para mangar do povo. Para dizer assim, se eu pegasse o coronavírus, o máximo que eu poderia ter era uma gripezinha. Né? E aí, gente, isso é muito sem noção, é muito sem nexo a fala de um cara desse, né? Eu acho assim, foi uma fala impensada, foi uma fala sem ter noções da gravidade, né? Acredito que nos próximos dias ele deva retornar, ele deva voltar, como ele sempre faz, né? Ele deve voltar atrás do que ele disse, né? O próprio Trump, como o Ian Shea falou há pouco tempo, o próprio Trump voltou atrás hoje, né? O Trump, ele disse assim, eu quero que na Páscoa, deixa eu só beber água aqui, gente. Eu quero que na Páscoa já tenha voltado à normalidade, né? Os Estados Unidos tenham voltado à normalidade. E aí hoje ele voltou atrás da fala dele, né? Ele já viu que hoje o epicentro da epidemia, né? Da pandemia, na verdade, é os Estados Unidos, né? E aí é possível que os Estados Unidos tornem-se o centro disso e possivelmente depois o Brasil. Nossos casos, eles aumentam vertiginosamente todos os dias. Deixa eu ver aqui a Laís, né? Deixa eu ver aqui. Laís perguntou assim. Tem uma parte que cita que há pessoas que se põem à escravidão, às guerras, agitadoras, etc. Mas não fazem nada para mudar. Se essas pessoas não têm voz, o que o Senhor acha que as pessoas poderiam fazer? Digo na prática. Tipo assim, Laís, interessante. Isso é muito show que você colocou. Existem pessoas que na cabeça delas, elas são contra, por exemplo, a escravidão. Elas são contra o Bolsonaro, mas elas não tomam atitude. Esse tipo de situação não serve de nada, certo? Porque, o que nós estamos fazendo agora, a gente está conversando agora, e isso é uma forma da gente ter a nossa militância. Como é que a gente constrói, né, na cabeça das pessoas essa ideia de desobedecer o governo?
é a gente tornando elas esclarecidas. Uma coisa legal que eu já até falei para os meus alunos, né? O Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, ele diz o seguinte: o grande problema do homem é que ele tem preguiça e falta de vontade de se tornar esclarecido. O grande problema de tudo do homem é isso. Porque o Kant ele tem dois conceitos que eu acho muito massa, né? É um texto que ele escreveu, que é esclarecimento. E aí o Kant diz assim: o esclarecimento, quando é que o esclarecimento acontece? O esclarecimento acontece quando o homem sai da menoridade para a maioridade. E quando é que o homem se torna de maioridade? É quando o homem se torna esclarecido. Como é que se torna esclarecido? A partir do conhecimento. E aí, Laís, essa questão aí, tem pessoas que são esclarecidas em relação, por exemplo, à escravidão. Tem pessoas que são esclarecidas, por exemplo, em ser contrárias ao Bolsonaro, mas elas não tomam nenhuma medida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tomando uma medida. Que medida é essa? Tem 35 pessoas, agora tem 26, já teve bem mais gente aqui agora. E a gente está fazendo o quê? A gente está esclarecendo para essas pessoas e dizendo para elas que elas podem desobedecer. Elas podem desobedecer o Bolsonaro. Ou seja, elas podem ser contra o governo do Bolsonaro. Então, a gente não está aqui indo à rua, a gente não está pegando armas, mas a gente está basicamente o quê? Conversando, esclarecendo, tornando pessoas esclarecidas. Então, é uma maneira também da gente lutar, né? É uma maneira da gente, de certa maneira, ir contra esse sistema. É uma primeira parte, é tornar as pessoas esclarecidas. Deixa eu ver outras perguntas aqui, certo? Outras coisas colocaram. Mas se isso acontecer, deixa eu ver aqui. Tem uma parte, certo? Perante a pandemia, vira um governo despreparado. Sim, sim. Eu falo com a radicalização. Eu acredito que se radicaliza. Eu acredito só o seguinte, Joyce. Não é uma fala minha, é uma fala de pensadores que estão bem mais acima de mim. Eu acredito que depois dessa pandemia, o capitalismo ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que se rever, muita coisa vai ter que se rever. Porque assim como guerras mundiais, acredito que o coronavírus ele veio para abalar a economia mundial, né? Não foi a crise de 2009, né, 2008 que acabou com a economia mundial. Agora acredito que o coronavírus ele vai ser possível abalar realmente as estruturas. Deixa eu ver aqui, o risco supremo para o governo é o desgosto e uma sensação de revolta e disseminação pela população. E a perda de autoridade moral pelo governo é o caso do governo Bolsonaro. Isso mesmo, Bolsonaro ele já não governa mais. Na verdade é isso. Agora o meu grande medo é o quê? De certa maneira, um processo de impeachment e nós temos realmente uma reação por parte do Bolsonaro, das Forças Armadas, das Forças Militares. Eu acredito que ele esteja preparando um golpe de Estado. Com certeza ele está preparando um golpe de Estado e ele espera pela reação do Congresso, né? Tanto da Câmara como do Senado. Então não sei se agora seria o momento mais viável. Gabriel, fácil para aqueles que têm seu emprego, que não necessitam de trabalho duro. Alguns trabalhadores necessitam vender seus alimentos, professor. Temos que ver o outro lado da moeda. E aí, Gabriel, interessante. Beleza, concordo com a sua fala que a gente tem que manter-se vivo. Mas aí, imagina, você vai para o meio da rua, entra em contato com uma pessoa doente, é um vírus, que é uma coisa que passa muito rapidamente, a gente não vê o vírus. Eu chego em casa, toco na minha mãe, ela tem 60 anos, minha mãe pega o coronavírus e em 14, 10 dias minha mãe está dentro de um caixão. Acho que essa não é a postura mais correta. Se eu, de novo voltando para o Turô, se eu estou dentro de um estado e eu pago impostos para o estado tem por obrigação me manter. Eu dou ao estado, o estado tem que retornar para mim, né? Então eu acredito que nesse momento de crise, o momento é a gente ficar em casa. É a gente criar nossas próprias formas de sobrevivência dentro de casa e assim vai, né? Mas desobedecer o governo nesse momento. O governo é que tem que manter a gente, para depois a gente manter o governo. A gente sempre não mantém o governo, por que o governo não pode manter a gente agora? Essa é a reflexão que eu tenho, acredito, né? Tiraram a fala do Drauzio de contexto na minha visão. Com certeza, com certeza. Alguns plantam, colhem, temos que ver, né, certo? A arma do conhecimento é bem mais cirúrgica que a do fogo, sabendo usar com sabedoria. Com certeza isso aí, Paulo Jorge. Quando a gente conhece, né, a gente liberta muita coisa. A gente liberta pessoas, né? Eu acho legal ter uma frase do Paulo Freire. Eu sou apaixonado pelo Paulo Freire, pela pessoa que o Paulo Freire é, né? Apenas os escritos dele, não. É a vida do Paulo Freire, é uma vida de exemplo, né? Paulo Freire diz uma frase que é clássica, que eu acho que todo mundo conhece, né? Quando a educação não é transformadora, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor.
né? E aí, quando eu me torno uma pessoa esclarecida, eu esclareço outras pessoas. E aí eu não passo a fazer o que as pessoas fazem de errado, né? Eu passo, então, a, por exemplo, compreender que a sociedade ela é desigual, que as relações elas são desiguais, que há luta entre opostos, que existem pessoas que ganham mais por funções que fazem e outras que ganham menos por funções também relativas, né? E aí a gente tem que fazer essa reflexão, né? Realmente a gente tem que compreender essa estrutura. Deixa eu ver outra coisa. Acho que o Matheus tinha colocado uma coisa aqui, eu não vi. O Matheus, Ronald, mas o fato de não pagar imposto e deixar de trabalhar já é uma forma de radicalização? Não, é uma facada enorme do Estado burguês. Sim, com certeza, com certeza. É uma forma de... Não, com certeza. Mas tipo, o Matheus, o que eu falo aqui é a ideia de a gente, de certa maneira, desobedecer civilmente e pacificamente. E aí o que você coloca, a ideia da gente realmente não pagar impostos, faz com que a gente não concorde com a coisa. O Thoreau, aqui nesse caso aqui, o Henry David Thoreau, ele de certa maneira não concordava com a escravidão, nem muito menos com a guerra contra o México. E ele decidiu o quê? Desculpa, gente. Ele decidiu o quê? Não vou pagar os impostos. Não vou participar disso. Ou seja, como você colocou, em eu não pagar os impostos, por exemplo, eu não concordar com o que o governo faz, é uma forma de radicalização e lutar também contra o Estado. Deixa eu ver outra coisa aqui. Isso mesmo, Ronda, economias ressuscitam, pessoas não, é isso mesmo. Excelente iniciativa sua live. Muito obrigado, viu, Paulo? Show de bola. Espero que você em Jaguaruana, quando a gente melhorar as coisas, né, aparecer aqui na banda pra gente trocar umas ideias, né? Grande maestra aí aqui de Jaguaruana, certo? Uma coisa que, assim, gente, acho que, olha o tempo, meu Deus, eu não pensei de levar mais de 1 hora, mas a gente tá quase batendo isso aí. Eu vou já terminar, gente, para não ficar uma coisa enfadonha e não ficar uma coisa chata. Eu queria só uma coisinha, tem mais perguntas. Paulo Freire chama isso de conscientização também. É verdade, é isso mesmo, Velenice, muito show. O Paulo Freire, e assim, você já estudou Paulo Freire, né? Você é formado em pedagogia, você deve ter estudado bem mais que eu. Já li Paulo Freire, já a pedagogia do oprimido, mas assim, o que acontece? Essa ideia de a gente conscientizar pessoas é uma forma de a gente também lutar. Né? A gente tem que conscientizar as pessoas, né? Aí, assim, gente, só pra me adiantar aqui, pra gente já terminar, se a gente for perceber, o Thoreau, eu notei um negocinho aqui que eu achei legal. Nós, para o Estado, nós somos como se fosse um nada, um lixo. Só para vocês entenderem isso. Ronald, Laís, o senhor passou a minha outra pergunta. Pera aí, Laís, que eu vou ver aqui. Deixa eu voltar. Aí eu volto já para essa reflexão. Laís. Deixa eu ver. Tem uma parte que cita... Pera aí. Tem uma parte que cita que há pessoas... Não é essa daqui, Laís. Qual é a pergunta? Me lembrem de novo aí. Deixa eu ver aqui. Ainda sobre Thoreau, quando o texto fala de patriotas, reformadores, os homens, etc., serve ao Estado com consciência. Então quer dizer também que são vistos como alvos perigosos, resistências, ou entendi errado? Laís, deixa eu só dizer uma coisa pra ti. Existem pessoas, eu vou te explicar um pouquinho sobre isso aqui. Existem pessoas que a pedagogia foi bem esclarecendo para mim. Show de bola, valeu, muito obrigado, viu, Paulo? Laís, só para te explicar uma coisa. Existem pessoas que estão a serviço do Estado e que talvez elas não concordem com o Estado, mas elas não dizem a verdade sobre o Estado. Por exemplo, né? Imagina um cobrador de impostos indo para casa de uma pessoa pobre que não tem como, por exemplo, pagar os impostos. Infelizmente, o que é que o cobrador de impostos vai ter que fazer? Enviar a pessoa para a prisão, para ela pagar os seus impostos. E aí o que ocorre? Existem pessoas que estão a serviço do Estado, que cumprem funções do Estado, e possivelmente elas não concordam com aquilo, mas elas estão dentro do Estado. E aí o que ocorre? O Thoreau diz, o que essas pessoas têm que fazer? Larga o que tu está fazendo. Porque se o Estado não tem pessoas para cobrar impostos, o Estado não recebe impostos. E voltando novamente ao que eu disse, né? Se o Estado não recebe impostos, ele não sobrevive, né? Então essa ideia é interessante. E aí só para vocês compreenderem o seguinte, a ideia dos impostos que o Thoreau ele coloca aqui,
É um exemplo dos impostos, né? Mas a gente pode, contemporaneamente, adaptando o Thoreau, né, o Henry David Thoreau, a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte: não ir trabalhar. Desobedecer o Bolsonaro, não ir trabalhar, né? E aí é uma crítica que eu faço até o pessoal da minha cidade, aqui de Jaguaruana. Hoje de manhã eu vi a Diana, né? A Diana Nara, que é professora da Fafidam, né? Gente muito boa. Eu vi uns vídeos que a Diana postou. Gente, pelo amor de Deus. Pessoal aqui na cidade de Jaguaruana, né? No interior aqui do Ceará. Pessoal, 9 horas da manhã no meio da rua, como se nada tivesse acontecendo. Gente, nós brasileiros, nós só vamos ter noção da gravidade dessa doença e do que ela pode trazer pra gente quando a gente começar a ter um número de mortos como tá tendo na Itália. Eu acho que a gente vai precisar acontecer isso pra gente perceber o quão grave é essa doença, né? E aí, quando começar a morrer 900, 100, 300 pessoas por dia, é o momento que a gente vai perceber, cara, onde foi que nós erramos. Joyce, onde mais essa radicalização não acabaria atingindo somente o governo, atingiria uma pirâmide inteira, desde os que saíram mais prejudicados ao topo. Então não afetaria diretamente o presidente, né? Afetaria sim, Joyce, afetaria sim. Sabe por quê? Imagina o seguinte: o grande problema que nós temos hoje é que Bolsonaro ele tem uma grande massa de adeptos. Gente, vocês não sabem a massa de adeptos que Bolsonaro tem. É muito grande. E dá medo. Dá medo, muito medo mesmo da massa de adeptos. Mas imagina, Joyce, que a maioria das pessoas, elas fossem contra o Bolsonaro. Qual governo se mantém onde os súditos são contra seu governo? Uma coisa que o Thoreau coloca, ele diz o seguinte: sejamos primeiro homens, depois súditos. O homem que o Thoreau está colocando aqui é primeiro a gente ser um homem consciente. A gente saber do que nós somos enquanto homens, ser consciente, sermos pessoas esclarecidas, para depois a gente se tornar súdito a um governo, né? Só que o problema primeiro que nós temos aqui, que nós estamos vivendo, é o quê? Nós temos primeiro súditos e não homens, né? Pessoas que obedecem a uma ideologia de governo, uma ideologia de poder, ao invés de que serem homens primeiro, conscientes, esclarecidos, para entender o que é o governo, compreender o que é o Estado, né? Isso é uma coisa que eu vejo extremamente complicada. Mas se a gente tivesse, Joyce, por exemplo, um número muito grande de pessoas contrárias ao Estado, contrárias ao poder vigente, isso afetaria diretamente o presidente. E aí derrubaria ele mesmo. Só para entender, Joyce, para você compreender isso, o que ocorre? O que fizeram com a Dilma? A Dilma foi a primeira mulher, né, presidente do Brasil, e a primeira também a sofrer um impeachment. Melenice, aqui de Goiânia, marcaram uma manifestação para pressionar o povo para sair de quarentena. Um absurdo total. Realmente eu concordo com você, Helenice, em número, gênero, grau e o que mais. É um absurdo total. Você sair do meio da rua para obrigar outras pessoas a saírem do meio da rua, né, é sem noção uma coisa dessa. E aí, voltando aqui para Joyce, o que fizeram com a Dilma? A Dilma, ela foi fruto de toda uma construção midiática. Como a Helenice já falou aqui, ela já tocou nisso. A Dilma foi fruto de toda a construção midiática para derrubar a Dilma, né? A mídia contra a Dilma, os jornais contra a Dilma, pessoas contra a Dilma, e aí conseguiram derrubar o governo, né? Algumas informações técnicas, né, colocadas aí depois que a Dilma sofreu o impeachment, algumas informações técnicas dizem que a Dilma não cometeu nenhum problema que algum governante anterior a ela não tenha cometido. Mas a Dilma foi alvo de impeachment. Mas por que isso? Muitas pessoas contra a Dilma. Não apenas quem estava no Congresso, mas também pessoas civis contra a Dilma. E aí elas foram pra rua, dançaram aquela musiquinha: eita patriota, fora Dilma, fora Lula, fora PT. Ou seja, foram pessoas que foram conduzidas a fazer aquilo. Aí o que acontece? Quando a Dilma, ela tinha esse tanto de gente contra ela, deu no que deu, impeachment, né? Eu não vejo esse ambiente ainda para o Bolsonaro, não vejo. Aumentou muito, vejo muitas pessoas se manifestando sobre, né? Mas ainda não vejo um ambiente propício para retirar o Bolsonaro. Não é que não deva ainda, deve sim, deveria ter tirado desde o ano passado.
mas as pessoas ainda não abriram os olhos ainda para perceber o quanto o Bolsonaro é prejudicial, né? Aí nós encontramos pessoas a favor, um número muito grande. Isso aí me dá um medo muito, muito forte. Essa questão aí do Bolsonaro, os adeptos que o Bolsonaro tem. Só para me terminar, gente, já estou terminando aqui, né? Agradeço muito a vocês, muito, muito mesmo, a participação de vocês. A gente teve um momento em que estava 45 pessoas participando. Fico muito feliz que tem gente que gosta de discutir filosofia, que gosta de discutir política. Isso é muito bom, fico muito feliz com essa coisa. Só para a gente terminar, eu vou ler uma passagenzinha do texto do Thoreau, né? E acho que vai ser muito, muito importante para a gente fazer uma reflexão sobre como nós vivemos hoje. Do seguinte, ó. Agrada-me imaginar um Estado que afinal possa permitir-se ser justo com todos os homens e tratar o indivíduo com respeito, como um seu semelhante, que consiga até mesmo não achar incompatível com sua própria paz o fato de uns poucos viverem à parte dele, sem intrometer-se com ele, sem serem abarcados por ele, e que cumpram todos os seus deveres como homens e cidadãos. Um Estado que produzisse esse tipo de fruto e que o deixasse cair assim que estivesse maduro, prepararia o caminho para um Estado ainda mais perfeito e glorioso, que também imaginei, mas que ainda não avistei em parte alguma. E aí o que acontece? Segundo o Thoreau, seria perfeito um Estado que não tivesse nem para os seus cidadãos. Eu, enquanto cidadão, eu deveria, poderia e teria a escolha, deveria ter a escolha de aceitar ou não os mandos de um Estado. Mas se eu não pago impostos, eu vou preso. Se eu critico alguma autoridade, eu passo a ser perseguido. E aí o que acontece? É a gênese do Estado de fato, né? Mas não é o Estado, são as pessoas que fazem o Estado. O Estado, ele existe, mas ele é uma coisa acéfala. Somos nós quem damos a ele a formatação que o Estado se constrói, né? Então, o Thoreau, eu acho muito interessante o Thoreau, muito show essa reflexão que ele faz, de ter um Estado que não se intromete na vida dos cidadãos, de ter um Estado que dá a possibilidade do cidadão fazer o que ele quiser, né? Joyce, creio que como está o andamento do governo Bolsonaro, não vai custar muito até o impeachment. Não sei se impeachment, Joyce, né? Não sei se chega a acontecer o impeachment. Como eu falei alguns momentos na live, eu acredito que ele esteja preparando um golpe de Estado. Eu acredito muito, muito, muito mesmo nisso, né? E que vai ser muito prejudicial. Gente, nós estamos faltando 3 minutos, né? Para terminar, eu quero agradecer muito a vocês, né? Quem tiver perguntas, vocês podem mandar aqui nos comentários depois. Pode mandar no meu BP, né? Aí no privado do Facebook. Ou então no meu Instagram. Eu vou estar criando um canal no YouTube, né? Alguns alunos aí já me deram nome, deram até sugestão de nome, vou estar criando para colocar isso aí. E eu agradeço muito a vocês por participarem, por discutirem filosofia, discutir um pouquinho sobre desobediência civil. Peço a vocês uma coisa: desobedeçam Bolsonaro. Desobedeçam Bolsonaro. De qualquer forma, escutou um pronunciamento? Sou contra, não concordo, não vou fazer o que ele está mandando. Mandou aqui fazer alguma coisa, sair no meio da rua, vou mandar eu trabalhar. Desobedeça Bolsonaro. E aí faça com que outras pessoas desobedeçam. Porque a gente começa com 1, com 5, com 10, com 100, com 1000, com milhões. E aí quando acontecer isso, a gente derruba o governo. A gente desconstrói a forma como o Estado se organiza. Quando as pessoas, elas mudam a percepção da forma como elas veem as coisas, elas mudam o Estado. Elas mudam a estrutura da coisa, certo? Então agradeço muito a vocês. Muito obrigado por participarem. Fico muito feliz mesmo. As interações foram muito show de bola, né? E aí, a pergunta final para a gente terminar. Estão preparados para desobedecer? Desobedeçam Bolsonaro. Minha gente, valeu, boa noite e até mais, viu? Tchau.